10 minutos com ele, Marcelo Amigo. Brasil! 19 horas e 0 minutos em Manaus. Muito boa noite para quem tá me ouvindo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá assistindo a live também ao vivo no TikTok. Um abraço para Francisco Borges, Perdito Fernandes, Moisés Azevedo, Major Arcanjo, Agenor Arcanjo, Neus Andrade e mais um monte de gente que tá online. Hoje é dia 18 de junho, é o 169º dia do ano, faltam 196 dias para acabar o ano, graças a Deus eu vou fazer todo dia essa contagem, que eu quero que esse ano acabe logo, não vejo a hora. Hoje também é dia da imigração japonesa, dia do químico, dia da gastronomia sustentável e dia do orgulho autista. Parabéns a todos os homenageados no dia de hoje, né? E também a turma que luta aí para combater o preconceito contra o autismo. É muito importante, uma luta muito válida. Hoje também, dia 18 de junho, nascia Fernando Henrique Cardoso, Celi Campelo. Celi Campelo, para quem não lembra, é aquela cantora da Jovem Guarda que cantava Estúpido Cupido, né? Devia ter colocado a música dela na trilha aqui, mas tudo bem, um dia eu rolo. Se bem que eu tenho pavor de ficar tocando músicas assim, porque o TikTok pode me derrubar, depois o YouTube pode não aceitar também. É uma frescura. Hoje também nascia Paul McCartney e Maria Bethânia, né, cara? Um dia de grandes cantores aqui nascendo. Hoje também é aniversário do Lúcio Mauro Filho, ator, músico também, o Lúcio Mauro Filho, talentosíssimo. Nosso vizinho, nosso irmão paraense aqui também, nascido em Belém do Pará. Aniversário da Fernanda Souza, atriz, que vai ser sempre a Mila das Chiquititas, né? E aniversário da Milene Domingues também, ex-jogadora de futebol e, se eu não me engano, é mãe do primeiro filho do Ronaldo Gordo, né? E de fatos relevantes também, no dia 18 de junho de 2023, o submersível Titãs, aquele com 5 bilionários a bordo, foi implodido no fundo do oceano quando foi visitar o Titanic lá, né? Enfim. Marcelo Amigo. E já vamos fazer o primeiro giro de notícias aqui, primeiro no bloco nacional, porque agora são 2 blocos, tá? Primeiro a gente fala das notícias nos sites progressistas do Brasil, depois a gente vai falar das notícias pelo mundo, pra gente saber efetivamente o que o mundo tá pensando, né? Então, já que a gente vai saber, vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Chuvas nos últimos dias causaram 2 mortes no Rio Grande do Sul. Fortes temporais no Rio Grande do Sul resultaram em alagamentos, deslizamentos e 2 vítimas fatais. Diversas cidades foram afetadas, com danos a infraestruturas e residências, exigindo ações emergenciais. Cara, ano passado também teve isso, teve aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, e eu escapei por uma semana. Na semana anterior eu estava em Porto Alegre, eu estava hospedado num dos bairros mais atingidos pela cheia, inclusive a Cidade Baixa, e tanto que foi chocante quando eu vi aqui a foto de onde a água chegou, tipo assim, coisa de 4 metros de altura, foi bem punk. Espero que o povo do Rio Grande do Sul entenda o que causou aquilo, que foram maus gestores e que nunca mais repita, né? Sorte para aquele povo. Manchete da Carta Capital aqui. Mota garante bolsonarista na relatoria da CPMI e do INSS, desde que ele não seja do PL. Grande coisa, se é bolsonarista é uma porcaria. O presidente da Câmara assegurou a indicação de um parlamentar alinhado ao ex-presidente Bolsonaro para relatar a comissão parlamentar mista de inquérito, desde que ele não seja filiado ao PL, buscando equilíbrio político. Equilíbrio e bolsonarismo não são 2 coisas muito associáveis, né? Manchete do Brasil de Fato. Agentes fazem vaquinha para alimentar detentos em delegacia no Mato Grosso do Sul, após Estado suspender o envio de refeições. Policiais de Campo Grande organizam arrecadação para custear comida de presos após o governo estadual interromper o fornecimento, expondo precariedades no sistema prisional e falta de recursos. Rapaz, tenso isso, né? Problemático. Manchete do Brasil 247. Lula visitará Cristina Kirchner em julho para manifestar solidariedade. O presidente brasileiro planeja encontro com a ex-presidenta argentina em Buenos Aires, visando fortalecer laços e expressar apoio em meio a desafios políticos na América Latina. Eu não conheço o processo da Cristina Kirchner, tá? Eu não li ele todo, não tenho maiores informações.
Mas o que eu tenho lido de jornalistas, de parte da mídia que eu entendo que é confiável, é de que se trata de lawfare também, semelhante ao que aconteceu com o ex-presidente Lula aqui no Brasil. Por que que a minha tela tá toda preta aqui? Mexeu no idget, né? Mas tudo bem. Tá aqui, Neon Light. Bora ver se a Aurora aqui, o que que acontece. A gente mudou toda a tela aqui do Live Studio ficou menos pior aqui, né? Na verdade, não desgostei muito desse não. Então pronto, vai ficar esse mesmo. Pois é, eu não li, mas não conheço o processo todo da Cristina Kirchner. Por ser advogado, óbvio, eu não me sinto nunca confortável para comentar processos que eu não li, mas o que eu tenho lido é que a Cristina, assim como aconteceu com o presidente Lula, está sofrendo um grande ataque de lawfare lá na Argentina, né? Eu não duvido, a gente viu acontecer aqui, e assim como agora está sendo emprestada solidariedade a Cristina Kirchner, o presidente Lula também recebeu. Ele foi visitado durante o sequestro em Curitiba pelo ex-presidente da Argentina, o Fernandes. Então, é parte do jogo. Vamos ver se está acontecendo lá o que aconteceu aqui ou se há alguma legitimidade. De princípio, eu já parto que é lawfare, mas vamos lá. E para finalizar o primeiro giro de notícias aqui do Bloco Nacional, vamos no manchete do portal ICL Notícias. Ayatollah ameaça reagir contra os Estados Unidos após Trump ameaçar o Irã. Líder iraniano promete resposta a possíveis ações americanas sob o governo Trump, intensificando tensões geopolíticas no Oriente Médio, com potencial impacto global. Meus amigos, está pesado. Mas pesado também. Tipo assim, eu fiz a pauta de hoje. Vamos lá, pauta do programa de hoje. Advogado de Câmara, o Marcelo Câmara, né, um dos assessores do Bolsonaro que é réu, cometeu crime. Deveria estar suspenso e seu cliente preso. Eu fiz essa pauta, eu preparei essa pauta, era cerca de 3 horas mais ou menos. Fiz a pesquisa toda. E aí, 4 horas eu recebo uma mensagem, começou a pipocar que o Marcelo Câmara estava preso, que tinha sido preso. Ok. Eu falei, bom, vou mudar a pauta? Não vou mudar a pauta, vou explicar. Eu estou falando desde ontem que era o que tinha que ter acontecido, então vou aproveitar para manter isso. Então, o advogado do Marcelo Câmara, o Marcelo Câmara, que é um coronel do Exército, que era assessor de Bolsonaro, que é réu nesse processo do golpe de Estado e que está no núcleo 2, que vão ser ouvidos, acredito que no mês de julho agora, na volta do recesso forense. Ele estava respondendo em liberdade e agora ele está preso. Se você estava em Saturno e não soube do que aconteceu, o negócio é o seguinte: o advogado do Marcelo Câmara, ele era amigo pessoal do Cid, eu não sei qual era dele. Eu sei que em janeiro, segundo ele, o Mauro Cid chamou ele para conversar através de um perfil fake, um perfil chamado Gabriela R... Cadê? Tem um númerozinho. Gabriela R702, que seria o perfil da esposa do Mauro Cid. E aí ele procurou o cara para desabafar. Ele falou um monte de coisa que ele estava pensando, que ele se sentia coagido pelo delegado que estava investigando o caso do golpe, que era o Marcelo Schor, que nada do que ele dizia tinha sentido, que a sentença estava pronta, que ficavam colocando palavras na boca dele. Ele também reclamou que ele não estava recebendo apoio de figuras bolsonaristas. Ele queria ter recebido apoio do Nicolas Ferreira, ele queria ter recebido apoio da Bia Kicis, ele queria ter recebido apoio da Carla Zambelli, que é uma condenada, está foragida, e se Deus quiser, logo logo vai ser presa também. E ele reclamou de tudo isso. E para provar que era ele mesmo que estava falando, ele mandou uma foto daquelas que eu nem sabia que isso... Porra, ganhou meu coração agora. Chegou até me descontrolei aqui. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Chegou até mesmo... Gente, vejam isso. Cara, isso aqui é água prata. Eu não tô fazendo jabá não, cara, mas se você não provou, prove que isso aqui é bom demais. O Andélio, que era o gato a jato aqui quando a gente tinha Hora do Motor, acabou de trazer pra mim. Quebrou meu raciocínio todo. Não tô mais conseguindo pensar, mas é por uma ótima causa. Deixa eu voltar. Onde é que eu parei aqui? Me socorram aqui, vocês que estão assistindo aí. Cadê? Pedro Paulo, Geraldo, Luiz Abádio, dão um socorro aí. Tá, ok, me achei aqui. Pois é, o Mauro Cid reclamou
de não ter... Olha, pô, eu tava bebendo água Santa Clara e o Pete chega com água prata. Ah, chega, meu coração até acelerou. Então, o Mauro Cid reclamou que ele não estava recebendo apoio de ninguém. Que o Bolsonaro recebia apoio, recebeu 18 milhões em Pix, na época só se falava em 17 milhões, e que ele estava se udendo, que ele perdeu a carreira militar, espero que perca mesmo, que seja declarado indigno pro oficialato, que ele perdeu a vida financeira, que a família estava destroçada, enfim. E que ninguém apoiava ele, que se ele falava alguma coisa que prejudicasse o Bolsonaro, todo mundo caía de pau nele. Descia, todo mundo, o bolsonarismo, hein? Isso aqui é uma crítica ao bolsonarismo. E que quando ele falava algo que era ruim pro Bolsonaro, caíam de pau nele. Quando ele falava algo que era favorável ao Bolsonaro, ninguém falava nada. Ou seja, tava carente. O Mauro Cid tava carente, carentinho. Poxa, ninguém me dá biscoito. Mas vai se catar. Enfim, ele ligou pro Eduardo Cuntes e conversou isso, tem áudios lá. Eu acho que os áudios são verdadeiros. Eles pediram perícia, dizendo que não era aquilo. Mas eu acredito que a perícia vai mostrar que é verdadeira. E o Eduardo Cuntes, que é o advogado do Marcelo Câmara, que também é réu no mesmo processo que o Mauro Cid, ele salvou isso tudo num ato que, falando enquanto pessoa, enquanto ser humano, cara, é nojento. Bicho, gravar conversa, seja de adversário, seja de adversário já é escroto. Tu gravar a conversa de alguém que tá ligando pra ti pra desabafar, que tu sabe que não podia estar falando contigo e que se descobrirem que tá falando contigo, a pessoa vai se prejudicar. Tu grava a conversa, tu junta provas dessa conversa pra tu depois usar isso contra essa pessoa. Meu irmão, isso é indigno. Isso é coisa de vagabundo. Isso não é postura de homem. Tem até uma musiquinha, eu devia ter colocado a musiquinha. Não é papel de homem, é uns bregazinhos que eu gosto aí. Então, isso não é papel de homem, isso é coisa de moleque, isso é coisa de vagabundo. Isso eu estou falando enquanto ser humano, enquanto pessoa. Enquanto advogado, isso é abominável. Isso é nojento. Porra, isso desrespeita a profissão. E eu estou falando desde ontem, quando pipocou isso. O que ele tentou fazer? Esse Eduardo Cuntes, o advogado, ele disse que guardou isso, fez uma ata notarial. O que é uma ata notarial? Se você tem alguma coisa no seu celular, geralmente a gente usa isso quando tem questão de dano moral, que alguém falou alguma coisa no celular, você pega o seu celular, você leva a um cartório, o tabelião ele vai ler aquela conversa e ele vai dar uma certidão dizendo que aquilo é real, que foi exatamente aquilo que ele viu no seu celular, e isso torna aquilo uma prova pré-constituída. Então ele pegou essas conversas com o Mauro Cid, ele fez uma ata notarial, Sandro, e ele colocou, e ele registrou e botou nos autos. E agora ele divulgou os áudios e as fotos e pediu que por conta disso, daquela conversa que ele próprio teve com o Mauro Cid, a delação do Cid fosse anulada. E sendo anulada, que tudo de prova que decorreu daquela delação fosse considerado nulo, não pudesse ser usado. Existe um princípio no direito que é de que ninguém pode se aproveitar da sua própria torpeza. Ou seja, eu provoquei uma situação, eu fui um filho da UTA provocando uma situação, e agora eu quero tirar proveito daquela situação escrota que eu provoquei sendo um filho da UTA. É exatamente isso que ele quis fazer. Ele pegou a conversa que ele teve com o Mauro Cid, ele comenta numa entrevista, além de mau caráter, é burro. Ele comenta numa entrevista, não sei se foi para a CNN ou para a Juliana Dalpiva, que ele falou que ele estava esperando, ele ficou instigando, queria ver o que o Mauro Cid ia falar para ele, e que ele guardou aquilo para ver até onde, para usar no momento mais oportuno. Cara, isso tem tipo penal, isso é crime. Artigo 347 do Código Penal, fraude processual. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Isso aqui é o seguinte, ó, você fazer uma lambança dessas para induzir o juiz a erro, detenção de 3 meses a 2 anos, porque o artigo fala de processo civil ou administrativo. Agora, no parágrafo único está lá,
Se a inovação, aqui inovação você lê por lambança, tá? Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. É pena de 6 meses a 4 anos e multa. Ou seja, o que ele fez é crime. Isso aí quem fez foi o advogado do Marcelo Câmara. Se o Marcelo Câmara tinha consciência disso ou não, quem vai dizer é o inquérito agora que foi instaurado, porque vai ter que se apurar e isso vai pesar negativamente na sentença do Marcelo Câmara. Qual foi a única coisa que o Eduardo Cuntes conseguiu com isso? Conseguiu que o Marcelo Câmara fosse para a cadeia, ele estava respondendo em liberdade e agora ele vai responder preso, dependendo da condenação que ele vai receber. Eu espero que seja uma condenação pesada. Ele entrou na cadeia hoje, pode apostar que ele vai passar muitos anos preso. Ele simplesmente adiantou a cadeia do cliente dele. Ele vai pegar uma condenação também, não tenho dúvida, não acho que vai ser no STF. Também não sei, tem que olhar o que estava no despacho já. Mas o advogado do Marcelo Câmara vai ser condenado por fraude processual. E é o que mais eu tenho mencionado, o que mais eu tenho batido, o que mais me incomoda. A OAB tinha, através do Tribunal de Ética da Ordem, que instaurar um procedimento contra ele. E esse cara tinha que estar suspenso preventivo imediatamente. Ele não tem condições de representar a advocacia num processo. Um sujeito que faz uma deslealdade processual dessa, que comete um crime para plantar uma mentira no processo, que cria uma situação torpe para tentar se beneficiar de sua própria torpeza, não tem condições, não é digno de estar na tribuna de Rui Barbosa. Ele tinha que ser suspenso preventivamente o mais rápido possível. E não era mais nem para voltar para o julgamento. Se for para voltar para lá, vai ser quando for réu, depois, se definirem a competência no STF. Enfim, mais um tiro que saiu pela culatra do bolsonarismo. Isso aqui me lembrou uma mentira que o Bolsonaro sempre conta, de que o PL fez um recurso questionando algumas urnas eletrônicas. E lembrem, qual era o recurso dele? Ele queria a anulação de tantas urnas. Só que ele só queria anular os votos para presidente. Não, os votos para federal, senador, estadual dessa urna mantém todos. Anula só os para presidente. E aí o ministro Alexandre de Moraes mandou eles apresentarem provas reais em 24 horas. Eles não apresentaram, pegaram uma multa de 22 milhões por litigância de má-fé. O Bolsonaro diz que só chamou a reunião com os militares porque não tinha como recorrer daquilo. Mentira. Tanto é mentira que no próprio julgamento agora, no depoimento, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que houve recurso, o PL recorreu daquilo e a multa não aumentou. Nem o PL teve o registro cassado, porque não era o caso. A multa foi confirmada por unanimidade pelos outros 6 ministros do TSE. Foi 7-0. Ok, ele tentou fazer uma lambança no processo para tentar se beneficiar, teve efeito contrário. Esse sujeito, esse Eduardo Cuntes, fez a mesma coisa, tentou fazer uma lambança para talvez, não sei se beneficiar o cliente dele, não sei se talvez beneficiar o Bolsonaro, mas era para gerar discurso para o bolsonarismo. E o efeito foi totalmente contrário. O cliente dele entrou na cadeia hoje, vai passar esse Natal e muitos outros lá dentro ainda, vai ver o trenó nascer quadrado. E eu repito, eu vou falar isso no TikTok, eu vou falar isso no Twitter, tudo quanto é rede social. Está faltando a providência da OAB. Esse sujeito tem que ser suspenso preventivamente, ele não pode mais entrar num tribunal para exercer a advocacia. Ele não é digno da advocacia. Espero que haja uma providência do Tribunal de Ética. Tribunal de Ética que está com o Conselho Federal da OAB, que está com crédito, fez uma medida recentemente para abrir um processo para sancionar o Marcelo Bretas, que é um dos maiores violadores de prerrogativas da história do Brasil. E eu acho que agora o Tribunal de Ética tem que agir também, tem que defender a advocacia. E vamos aguardar, vou ficar acompanhando, vou ficar cobrando. Se nada der errado, vai dar tudo certo. 19h19 em Manaus. Manda um abraço aqui pro Valdetino, pro José de Araújo, pra Marli, eu Caio, você, Gilberto Patel, Mário Antônio, Amaral, Horácio da Silva, Oswaldo Almeida, José Hamilton, Ida Martins, José Augusto,
Irene Maia, Souza, Joacir Guimarães, Renê Ramos, mais um monte de gente aqui. Obrigado para todo mundo que está acompanhando aqui a Web Rádio App. Vamos fazer agora o nosso segundo giro de notícias. Gente, tem uma diferença agora, tá? O primeiro giro de notícias, ele é nacional, a gente fala dos sites progressistas do Brasil. E o segundo giro de notícias, ele é internacional. A gente vai ver uma notícia da China, uma notícia da Argentina, uma notícia de Portugal, que é o que a Europa está falando, e uma manchete da grama cubana. Vamos lá fazer esse giro agora, saber efetivamente agora, né, o que o mundo está falando. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal xinhua.news.cn. Presidente brasileiro viajará à Argentina. Eita, não. Não, isso aqui era do... Isso aqui foi... Deu errado, foi do La Nación que veio. Eita, pau, deu bug aqui. Esse é do La Nación. Marcha por Cristina Kirchner ao vivo. Repercussões e últimas notícias. Manifestantes se reúnem em Buenos Aires para apoiar a ex-presidenta, que cumpre prisão domiciliar após condenação por corrupção. Manchete do Diário de Notícias, portal português aqui. Ficam em prisão preventiva 4 dos 6 detidos do grupo extremista Movimento Armilar Lusitano. Operação da Polícia Judiciária em Portugal leva à detenção de membros de grupo neonazista que planejava milícia armada. Foram apreendidas armas 3D e explosivos. Cara, e Portugal tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim como esses movimentos neofascistas, neonazistas estão pipocando no Brasil, também estão pipocando lá. O Bolsonaro de lá é um sujeito chamado André Ventura. É um sujeito tão nojento quanto o Bolsonaro, quanto os filhos dele. É um sujeito xenófobo, um sujeito racista, um sujeito misógino, e que felizmente os partidos de centro, os partidos sensatos de Portugal, se uniram para fazer um cordão sanitário e deixar o partido dele isolado para evitar que essa galera chegue ao poder. Espero que eles continuem tendo sucesso. Vamos lá, manchete do portal Grama Cubana. Cuba continua procurando alternativas para desenvolver o programa de luta contra o câncer. País busca avanços tecnológicos no combate ao câncer, enfrentando desafios econômicos e técnicos para melhorar tratamentos e acesso a medicamentos. Cara, apesar do imenso dos embargos injustos que Cuba enfrenta por conta das sanções dos Estados Unidos, eles estão lutando, eles continuam oferecendo uma saúde de excelência para os seus cidadãos, saúde gratuita, de qualidade, e Cuba resiste. Vamos continuar resistindo aí. E agora chegou a hora do dedo na goela, né? A hora que dá quase ânsia de vômito, a hora que a gente gorfa, assim, né? A hora de saber quem é a pessoa nefasta de hoje. Vamos ver, chama a vinheta pra pessoa nefasta. Pera, cuidado aí! Olha, por favor! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Caroline Detone. Nascida em Chapecó, em Santa Catarina, é deputada federal pelo PL. Formada em Direito pela UNO Chapecó, com mestrado em Direito Público, foi eleita em 2018 com 109.363 votos e reeleita em 2022 com 227.632. Aluna de Olavo de Carvalho, é bolsonarista, anticotas, antivacinas, a favor da fraude do voto impresso e da inconstitucionalidade da prisão em segunda instância. Carol Detone enfrentou críticas por sua atuação na CPMI da fake news, acusada de ser um tribunal de exceção, sendo temporariamente afastada pelo PSL. Cara, PSL era o partido do Bolsonaro. Tu imagina alguém ser afastado do partido do Bolsonaro. O partido do Bolsonaro falou que tu era uma pessoa escrota, né? Então, imagina o naipe dessa pessoa. Envolveu-se numa discussão com a deputada Sônia Guajajara na CCJ em 2023 e foi incluído no inquérito dos atos antidemocráticos, nos atos golpistas, tendo seus sigilos quebrados. Votou pela soltura de Chiquinho Brazão, o deputado que mandou matar a Marielle Franco, e propôs um projeto de lei proibindo a obrigatoriedade de vacinas.
Caroline Detoni personifica o retrocesso político com sua devoção cega ao Olavo de Carvalho e ao bolsonarismo. É uma pessoa escrota mesmo. Sua trajetória é marcada por posturas antidemocráticas, como apoiar atos golpistas e a soltura de um acusado de assassinato, que foi o Chiquinho Brazão. Contrária a direitos fundamentais como vacinas e cotas, sua gestão na CCJ priorizou pautas divisivas, ignorando o bem-estar social. Sua ascensão reflete a ascensão escrota do fascismo no Brasil, promovendo ódio e desinformação. Tem um vídeo fantástico que circula de uma audiência na CPI do MST, em que um professor, ele fala textualmente que ele fala para Carol Detoni que ela não consegue entender o que ele está falando, porque você só consegue entender o que está na sua cabeça. Ele usa como exemplo os indígenas brasileiros quando os portugueses vinham nas caravelas, e depois de umas 2 horas ela percebe que ele está chamando ela de idiota, com elegância, com classe acadêmica. Nem sei se ela percebeu ou se alguém deu um catuca nela lá, se alguém avisou. O fato é que ela remochou lá. O vídeo é ótimo, procurem aí, tá? Procurem. Carol Detoni burra, vai aparecer. E como a gente falou desse tipo de gente, né? A gente precisa purificar, precisa falar de coisa boa, precisa limpar o espírito, né? Então vamos lá, vamos de notícia boa. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. O programa Crédito do Trabalhador impulsiona a inclusão financeira e beneficia milhões com juros baixos. O programa Crédito do Trabalhador já movimentou 16 bilhões de reais, beneficiando mais de 2,6 milhões de brasileiros, com 62,61% dos empréstimos destinados a quem ganha até 4 salários mínimos. Isso demonstra o sucesso da iniciativa em promover acesso ao crédito para quem mais precisa, impulsionando a economia e a qualidade de vida das famílias. Com juros caindo para 3,47% ao mês, o programa garante condições justas, especialmente para trabalhadores com longos vínculos empregatícios. O governo reforça seu compromisso de combater taxas abusivas, utilizando garantias como o FGTS para oferecer crédito acessível e seguro a todos. Um avanço para a inclusão financeira no país. 19 horas e 27 minutos em Manaus aqui. Abraço pro Benedito Lima, pro Hilário Fiamonte, pro Rossoff Benaja, Laerte Andrade, Antônia da Cruz, Juraci Pereira, Francisco Pereira, Esther G, Marilene Matos e todo mundo que tá me acompanhando aqui. Quem tá acompanhando aqui, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube da Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda pra alguém que você acha que também tinha que ouvir. E você que tá ouvindo pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante, inteligente, que vale a pena discutir. Amanhã é feriado, mas eu tô aqui, hein? Vai ter programa amanhã sim de novo, até porque semana que vem eu vou pra Parintins, então não vai ter programa de lá. Então, vou trabalhar aqui. Fica ligado com a gente, amanhã, 19 horas, estamos de volta. Mas que seja